Chemical plant may be advised to alter in the Bem-vinda aí, Camila Colasso, bioquímica, farmacêutica, formada pela Universidade Paulista, mestre em toxicologia pela Universidade de São Paulo, USP, FCP, membro do grupo de resposta imediata, GRI, professora também do ciclo de estudos de capacitação na prevenção e enfrentamento das ameaças assimétricas, e NBQR. Bem-vinda, professora Camila. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Desculpa pela voz. Bem, estamos vendo aí o tema nosso aí no nosso programa Águias, Lobos e Caos, né? Um dos temas que está aparecendo bastante, né? Já aparecia, né? A questão das armas químicas, né? Vi de exemplo aí, principalmente, teve muito uso na Primeira Guerra Mundial, principalmente, e Síria, se não bobear até hoje, né? E também vem chamando atenção na guerra da Ucrânia, né? Que houve uma política foram faladas, discutidas sobre a guerra nuclear e também uma possível guerra química também, né? Foram discutidos, né? Se é verossímil ou não, nós não sabemos, né? Então, a professora Camila, uma das maiores especialistas, tem um livro que é praticamente um manual de armas químicas, o mau uso da toxicologia, né? Um dos melhores livros já lançados sobre o tema. E, então, professora Camila, fazer a introdução e decorrer aí, vamos desenvolvendo o tema. Bom, as armas químicas, né, são utilizadas basicamente desde que o homem é homem, só que não com a forma de arma química, né? E sim de veneno, que ele utilizava, um conhecimento bem básico, referente à observação de que planta que eu como e posso passar mal, ou qual tipo de planta que eu consigo envenenar o meu inimigo. E aí eu utilizava isso para assassinar. A história da toxicologia é toda baseada na parte de envenenamento, que é uma forma de arma química com 888. Então, assim... Agora. Vamos começar de novo a pergunta. O custo das armas químicas e biológicas são muito menores do que das armas nucleares. Qual o grau de preocupação que os países, autoridades e a própria sociedade deveria ter? O uso de armas químicas deveria ser uma preocupação, principalmente dos países, né, dos governos, pela facilidade e do baixo custo para desenvolver. Né? Tem composto químico que você pega em laboratório, desenvolve e pronto. E que vai provocar um efeito absurdo, né? Extrair de alguns organismos, né? Então, assim, que são as toxinas, enfim. Então, assim, a obtenção disso não é difícil, mas não tem uma grande preocupação. Então, eu acho que isso é antagônico, porque é algo barato, de fácil acesso, e o governo não se preocupa. Outro ponto, a gente não vai conseguir uma pressão da população, porque a população, não só do Brasil, mas a população do mundo, não tem muito conhecimento das armas químicas, muito menos das biológicas, né? A arma biológica, as pessoas sabem praticamente quase nada e poderia dizimar a população, né? Vide o que aconteceu com a Covid, não precisa ir muito longe. E nem é tão letal, né? Nem é tão letal. Se a gente pegar algo letal, o mundo acaba, em menos de um ano você tem a população totalmente dizimada. Então, a biológica, ela é muito mais complicada do que a química, ela não é cara e tudo mais, mas assim, você requer um conhecimento muito específico para manipular vírus, bactérias, fungos, então você precisa de muito conhecimento. Se você não tiver muito conhecimento, toda uma forma de contenção, laboratórios muito bem estabelecidos, você não consegue, porque você vai morrer,
né? Então, a biológica tem isso. A química não precisa disso. A química é um equipamento de proteção simplesinho. Com um pouco de conhecimento em química, você consegue desenvolver. Então, assim, ao meu ver, deveria ter uma preocupação maior. Por isso, pela facilidade, pelo baixo custo, por você não precisar de uma infraestrutura, você não precisa disso. Igual nos Estados Unidos, que o pessoal fabrica Desculpa. Igual nos Estados Unidos, que o pessoal fabrica metanfetamina no fundo do quintal, isso daria para ser feito com arma química, né? Então, assim, é algo perigoso, é algo de fácil acesso, mas que não se estão preocupados, né? Não se está preocupado com isso. Uhum. E outra guerra, nós citamos a Guerra do Vietnã, outra guerra que a gente não pode deixar de citar é a Guerra do Golfo, né? 1991, né? Seria basicamente, que falam tanto assim, a síndrome do Golfo, o que seria isso? Então, a Guerra do Golfo, ela não foi uma guerra que teve uso de arma química, começa por aí. Mas o que aconteceu nesse cenário, né? O que temos para ter a síndrome do Golfo? O medo era tanto que se fosse que se utilizasse compostos químicos, né, armas químicas, que o que aconteceu na Guerra do Golfo? Os Estados Unidos decidiu dar como um profilático, né, fazer uma profilaxia. Então, vou meio que dar um antídoto antes de você entrar em contato com uma substância. Porque eles tinham medo que fossem utilizados agentes neurotóxicos. Então, o governo americano dá para os soldados um composto, né, um medicamento, que hoje ainda é utilizado como medicamento para alguns tipos de doenças, que é o bromedo de piridostigmina. Essa substância, né, foi utilizada pelos soldados porque eles achavam que era uma profilaxia caso tivesse qualquer ataque envolvendo armas químicas. Não aconteceu nenhum ataque, mas eles tomaram essa substância por todo o período da guerra. Depois de muitos anos, foi descoberto que eles chamam de síndrome da Guerra do Golfo. O que é isso? O bromedo de piridostigmina, tomado da forma que foi tomado, acabou provocando o desenvolvimento de doença de Parkinson, de Alzheimer, porque o bromedo de piridostigmina tem uma ação do sistema nervoso central. Então, acabou que se desenvolveu essa síndrome que não era necessária, né? Foi por essa sensação de que, utilizar agente neurotóxico, então vamos fazer uma profilaxia. Nossa. Fica até parecendo que tem os médicos militares, outros especialistas também, dá a impressão que está parecendo até que não houve uma orientação, né, sobre essas questões todas, né, que tomaram assim, direto, sem orientação alguma, né, a impressão que passa, né. Então, o que acontece é que às vezes a pessoa, ela acaba... eu não sei se eles sabiam que isso poderia dar de efeito colateral, sabe? Uhum. Às vezes eu me pergunto se eles tinham todo esse conhecimento, sabe? Às vezes acredito que não. Então. E aí o que aconteceu foi, vamos utilizar isso, que ele entra numa parte neuro do nosso organismo, né? Ele tem ação ali no sistema nervoso central, né? E não imaginavam, acho que em nenhum momento, que iria dar como efeito colateral, sabe? Uhum. Eu imagino isso. Porque ele é utilizado para alguns tipos de doença, como, por exemplo, a miasteníase graves, que é uma doença que envolve a parte muscular do nosso corpo, né? E aí, como ele age de uma forma no nosso organismo, inibindo uma enzima, né, que é a colinesterase, né? Então, ele tem como ação medicamentosa isso. Mas se você não tem nenhuma doença, e se você toma não numa quantidade, numa dosagem de medicamento, se você, provavelmente, a dosagem que eles tomavam não era uma dosagem de medicamento. Então, quando você dá uma quantidade maior do que aquilo que era para tratar uma doença que não se tem, você vai ter só o quê? Efeito colateral. E aí, acho que descobriram quando as pessoas já estavam doentes. Isso é um problema. Eu não duvido nada, como várias guerras já ocorreram, né? Normalmente o alto escalão sempre esconde, né?
e o setor de inteligência. Então, eu não duvido de nada, porque o governo dos Estados Unidos, eles testavam armas químicas com seus soldados, né? E eles separavam isso em soldados brancos americanos, né? Esse era o grupo controle, então não recebia nenhum tipo de agente químico. Agora, o grupo de latino, grupo negro, aí sim esses eram expostos aos compostos químicos como fim de pesquisa. Então eu não duvido nada do governo americano também. Não tem como, é um grande número de soldados, né, que são jogados na guerra, praticamente. Muitas vezes depois são esquecidos, né? Já vimos isso diversas vezes acontecer, diversas vezes está aí a Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, entre outras. As mais recentes, a do Afeganistão. Afeganistão, principalmente, nós vimos aí praticamente os Estados Unidos armar um grupo terrorista, né? Que deixou um inventário de armas maravilhoso para eles, né? Então, quer dizer... Então, aí os soldados voltaram, porque os Estados Unidos acabam colocando aqueles grupos de soldados contratados, né? Porque a sociedade americana começa a ter uma pressão, falando, pô, os soldados não voltam, que a guerra não tem fim, eles voltam com problemas, N problemas, né? Parte comportamental, que é, como que chama a doença que é característico lá? Estresse pós-traumático, por conta do processo e tal. E aí a gente tem nos Estados Unidos, hoje, isso não é de antes, isso é hoje, diversos soldados viciados em medicamento à base, né, de opioide. Exatamente. Então tem outro, vai gerando uma bola de neve com vários tipos de problemas. Até a pressão psicológica, até o nosso professor também, do nosso curso lá, o Kleber Serpa, né, que é brasileiro, mas até nasci no São Paulo, vivi muitos anos lá, vivi em Minas, e ele atuou um ano no Afeganistão, né? E ele fala as questões que acontecem ali, que o pessoal fica impressionado, né? E ele sempre fala essa questão do trauma pós-traumático, né? Ele mesmo teve algumas sequelas, tudo, né? Não é fácil, né? Exatamente, que é todo tipo de pressão, né? Que você tem ali, e até uma história que ele falava muito, característica, né, que é uma legião estrangeira, né, você tem ali várias pessoas servindo o governo americano, o exército americano, e eles se afeiçoavam muito aos animais, aos cachorros principalmente, né, se afeiçoavam, e à noite é um breu, e os cachorros saíam para passear, brincar, tudo, e os inimigos percebiam isso e amarravam bombas nos animais e empurravam para dentro dos quartéis, né? E eles tinham que eliminar os animais depois, né? Os próprios soldados que se afeiçoavam aos cachorros, né? Então, quer dizer, é uma guerra, tudo é possível, né? Criança, né? Criança. Exatamente. É complicado. Em 1994, as armas químicas do Iraque, né, até dando continuidade, elas são destruídas, pelo menos que as informações que nós recebemos até hoje, né? Deveríamos desconfiar que ainda poderia existir armas químicas escondidas? O que a gente tinha no Iraque? A gente tinha Saddam Hussein, né? Uhum. Que era hardcore. A gente tem o Bush estourando a guerra, alegando que eles tinham armas químicas. Isso nunca foi provado. Aliás, nos últimos anos, foi praticamente comprovado que não tinha. Mas ele começa a guerra, né, a última guerra aí do Iraque, com essa teoria. Então, assim, falar que não tinha 100% de garantia, eu não consigo. E falar que tinha também 100%, não. É difícil quando você pega governos que são autocratas ou que são totalitários, que são ditaduras, onde você tem características de ditadura, como que fala? De tortura em alguns governos, e você achar assim, o governo é super bonzinho, não vai ter isso. Então, tipo, é difícil falar hoje que a Rússia não tem. É difícil falar que
Coreia do Norte tem. Até no livro comparativo, acho que a questão da Síria, por exemplo, acho que foi até É muito difícil. houve situações que foram demonstradas, inclusive o famoso vídeo e fotos que mostram crianças que foram intoxicadas, inclusive, né? Aquilo ali rodou o mundo e eu acredito que foi uma grande prova que realmente fazia uso, né? Então, aí é difícil então falar assim, não tem ou tem, mas esse tipo de governo que tem essa característica, já de tortura, de ser ditadura, por que não, né? Exatamente. E até você citou no início o termo, o que seriam os agentes neurotóxicos, né? Quais seus mecanismos de ação, efeitos na saúde humana, né? E aproximadamente qual seria o tratamento, né, na questão dos neurotóxicos? Os agentes neurotóxicos, eles são tóxicos para o sistema nervoso, por isso que vem neuro, da parte neuronal, e tóxico, então neurotóxico. Ele é dividido geralmente em duas classes. A primeira classe é a classe que foi desenvolvida ali durante o período entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que ainda eu falei do sarin, do tabu, do soman, que é chamado de série G, G de Germany, né, Alemanha, inglês, e letra pela ordem de síntese, né, GA é o tabum, que foi o primeiro, GB é o sarin, que foi o segundo, GD é o soman, que foi o quarto. Então, por isso essa classificação. E tem os da série V, VX. V, muito provavelmente, vem do latim, de venenos, né? Que foi aí sintetizado já para a década de 50. Bom, o que esses agentes fazem? E aí o que vai diferenciar o G do V, né, da série G da série V, é a toxicidade maior. Mas o que esses agentes fazem? Primeiro, eles são tóxicos, eles entram em contato com o nosso corpo pela via respiratória, pela via dérmica, pela via ocular. Então, assim, eles são extremamente mais gordurosos, então eles penetram muito facilmente pela nossa pele. É o mesmo princípio quando a gente pensa num creme para passar na pele. Quando a gente passa o creme, ele não é rapidamente absorvido pela pele, mãos. É a mesma coisa que acontece com esses agentes. Então, eles passam rapidamente pela pele. E, claro, a maior absorção é pela parte respiratória. Eles não são gases, a gente fala, gás neurotóxico. Não, eles não são gases, né? Eles são liberados como vapor, mas a gente inala e aí fica gás tóxico, gás mostarda, que também não é um gás, enfim. Então, a via maior é a via respiratória, claro, né? A gente tem problema com a via respiratória. Então, o que acontece com esses agentes? Nós temos uma substância no nosso corpo chamada acetilcolina, que é responsável por uma série de ações no nosso corpo. Então, nós, né, eu, você e todo mundo que está bem, tem a acetilcolina, que é um neurotransmissor, né, um agente neurotransmissor. Ele age no nosso organismo fazendo o quê? Auxiliando na parte de contração muscular, né, músculo, ajuda na parte de regulação das nossas glândulas. Que glândula? Glândula salivar, glândula lacrimal, glândula sudoríparas, enfim. Ajuda na parte cardíaca. Então, assim, ele tem uma série de efeitos do nosso corpo. Então, por isso que a gente consegue ter a musculatura, né, contraindo corretamente, os músculos lisos tendo o seu processo de... Enquanto a gente está aqui, o coração está lá batendo, cada um está fazendo a sua ação. Então, isso é a parte fisiológica, o nosso normal. Então, isso é o papel da nossa acetilcolina. Por que eu falo dela? Porque o que acontece? Essa acetilcolina, no nosso cérebro, ela é liberada, ela entra em contato com o receptor. Então, é o mesmo processo a gente pensar numa chave e numa fechadura, para ficar mais simples de entender. A chave é essa acetilcolina e ela precisa se encaixar em um lugar. Onde ela se encaixa? Na fechadura. Então, a hora que essa acetilcolina, que é a chave, se encaixa na fechadura, é liberado o processo de transmissão do sistema nervoso central, e aí essa acetilcolina vai fazer todos esses efeitos que a gente comentou, certo? Então, esse é o processo. Quando eu entro em contato com um agente neurotóxico, vou dar o exemplo do sarin, que é o mais utilizado, as pessoas escutam, o que acontece? Esse sarin, ele tem uma afinidade muito grande com a fechadura.
Então, ele se encaixa na fechadura. Quando você vai colocar a chave, que é a acetilcolina, ela encaixa? Não, porque está ocupado. Eu já tenho uma chave ali que é o sarin. Então, o que acontece? Eu começo a ter uma grande quantidade de acetilcolina no meu sistema nervoso, no meu cérebro. E ele começa a apresentar um quadro de intoxicação, quadro que a gente chama de quadro colinérgico, porque a gente está falando de acetilcolina, que é uma substância colinérgica. Então, o que vai acontecer, né, com o nosso corpo? A gente vai começar a apresentar a salivação. Acho que ele quer fazer uma pergunta. A minha bebê decidiu latir. Bom, como você vai cortar, então... Então, o que acontece quando a gente tem excesso de acetilcolina, porque os neurotóxicos estão lá bloqueando essa ligação? A gente começa a ter salivação em excesso, porque eu não falei que a acetilcolina controla a salivação? Se eu tenho muita acetilcolina, então eu começo a ter muita salivação. Então, a pessoa chega a espumar pela boca, né? Lacrimação, continência urinária, ela pode ter defecação, ela pode ter o quê? Espasmos musculares, porque a gente não comentou que ela controla a parte muscular. Se eu tenho liberação de muito, eu começo a ter movimentos involuntários do meu músculo. Eu começo a ter enjoo. Então, isso é o quadro, né, mais característico. Em dose baixa, se a minha exposição for em concentração baixa, eu vou ter o quê? Salivação, uma pressão no peito, o nariz escorrendo, vou ter uma contração das minhas pupilas, dor, eu não consigo ter foco, né? Quando a gente olha e fica focando no lugar, se eu fizer isso intoxicado, eu vou ter dor para fazer isso, tá? Dor de cabeça e uma transpiração em excesso. Se eu tiver uma concentração, assim, maior, né, exposição média aí, eu vou ter tudo isso, mais problema brônquico, né? Eu começo a ter o quê? Uma dificuldade de respirar, porque os meus brônquios começam a ficar fechados. Eu começo a ter o quê? Secreção no meu pulmão. O pulmão não pode ter água, senão você morre, né? É o princípio do afogamento, né? Então, eu começo a ter uma quê? Tosse, uma respiração difícil, eu começo a vomitar, eu tenho dificuldade com o ritmo cardíaco, então o coração começa a bater de forma diferente, e eu começo a ter tremor muscular. Então, você vê a pele vibrando, e aí eu posso ter uma convulsão. Em altas doses, aí a pessoa vai convulsionar rapidamente, ela vai perder totalmente a consciência, ela vai ter uma paralisia dos músculos, né, muscular, e aí o diafragma é um músculo. Se eu tenho paralisia muscular, eu tenho uma paralisia da respiração, porque eu não tenho diafragma fazendo isso. E a pessoa tem uma morte respiratória, parada cardíaca. Então, o óbito, né, a morte acontece rapidamente se eu estiver exposto a uma concentração elevada e não tiver nenhuma intervenção, né? Esse basicamente é um quadro. O que eu posso utilizar como antídoto, né? O que eu vou utilizar aí, pensando num tratamento de intoxicação? Bom, eu uso, primeira coisa, diazepam para controlar a convulsão. Isso é uma ação. Outra ação, eu uso uma substância chamada atropina. A atropina, o que ela faz? Ela se liga no receptor da acetilcolina. Então, em vez da acetilcolina ficar lá lotando o meu sistema nervoso central e provocando todo esse quadro, eu faço com que a atropina entre nessa jogada. Então, a atropina bloqueia essa ligação da acetilcolina. Então, eu vou reduzir esse quadro colinérgico, que é o quê? Esse suor em excesso, essa salivação em excesso, essa dificuldade de respirar, todo esse processo. E, além disso, o que eu preciso fazer? Eu não falei para você que a gente tem os neurotóxicos bloqueando, né, a acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada isso. Então, o que acontece? Se eu tenho essa enzima bloqueada, eu preciso desbloquear, porque eu preciso fazer o sistema voltar ao normal. Então, o que acontece? Eu utilizo uma classe, né, de substâncias que são chamadas de oximas. Essas oximas vão fazer com que essa enzima, né, que é a acetilcolinesterase, seja reabilitada para conseguir degradar esse excesso de acetilcolina.
Não sei se ficou claro. Sim. Porque você me perguntou, mas é muito bioquímico, por isso que eu queria ter apresentado o desenho. Uhum. Um fato curioso, inclusive, então na questão do sarin, nós não temos visto historicamente, né, várias vezes, por que grupos terroristas fazem sempre o uso do sarin? É fácil de conseguir? Bom, A síntese dele é fácil. Uhum. Tá? A síntese dele é fácil. Interessante. Não vou contar como que é, mas é fácil. Nem é bom. Nem é bom. Então, o objetivo não é ensinar ninguém a fazer arma química. Nada menos. Já temos problemas demais, inclusive. Então. Mais não vai dar certo, né? Nós falamos aí sobre o gás, o mostarda. E o que seria lebicita e o fogênio? Então, a gente chama da mesma classe, né? Os agentes vesicantes e a lebicita. Os agentes vesicantes são substâncias químicas, né? Uhum. Que agem na pele, formando vesicações, né? Que são bolhas. Uhum. São bolhas diferentes de uma bolha de queimadura, mas são bolhas, né? São bolhas feias, são bolhas que apresentam um líquido dentro que não pode estourar enquanto não estiver no processo, porque vai queimar se ele liberar, enfim. Mas ele provoca essas vesicações. A lebicita também é um agente vesicante. O que muda, né? Claro, a estrutura química é diferente entre a mostarda e a lebicita. Isso não tem o que falar. Quimicamente falando, é diferente. O que tem, assim, as vesicações são muito parecidas e tudo mais, mecanismos já são diferentes, mas pensando na parte de sintomatologia, é parecido. A única diferença é que a lebicita, a dor, o aparecimento da vesicação é muito mais rápido do que das mostardas. Então, a gente vai perceber que uma pessoa que entra em contato com as mostardas vai ter o quê? Dilaceração nos olhos, coceira, queimadura, sensação de areia no olho, pode ter dano irreversível na córnea, pode perder totalmente a visão e vai ter uma dor severa. Só que isso pode demorar até 12 horas para acontecer após a exposição. Então, isso é diferente. Nas vias respiratórias vai ter o quê? Rouquidão, tosse. Esse meu quadro aqui não é um quadro de exposição às mostardas, parece, mas não é. Então, eu posso demorar até 24 horas para perceber esse quadro. E na pele eu vou ter essa vesicação, essa formação de bolha, que também pode durar aí até 12 horas para eu perceber. Já com a lebicita, não. Com a lebicita, eu vou ter o aparecimento desse quadro de sintomas muito mais rapidamente, tá? Onde a gente teve bastante uso de mostarda? No final da Primeira Guerra Mundial, então de 1917 a 1918, a gente teve a introdução das mostardas pelos alemães, então teve muita baixa por conta disso, né? Hitler foi vítima das mostardas. Ele quase ficou cego. Poderia ter ficado cego, de repente a história seria diferente, mas não, né? E outro ponto da história que a gente teve muito uso de mostarda foi na guerra Irã-Iraque. Na guerra Irã-Iraque teve muito uso de mostarda e contra civis. Então, assim, conheço pessoas que já fizeram curso no Irã. Nossa. E os professores apresentavam, tipo, uma rouquidão permanente, porque quando crianças foram expostas às mostardas. Então, no Irã, no Iraque, você consegue conversar com pessoas que, claro, sobreviveram, porque lá no começo eu já tinha falado, as mostardas não são substâncias que são letais. Elas provocam danos, mas ela não é letal. Então, no Irã, no Iraque, é possível conversar ainda hoje com pessoas que, quando crianças, jovens, foram vítimas da exposição às mostardas durante a guerra Irã-Iraque, que foi uma guerra muito feia. Nós citamos uns tratados anteriores. Em maio de 97, durante a primeira Conferência dos Estados, né, parte da Convenção para a Proibição de Armas Químicas, realizada em Haia, né, Holanda, com 167 países signatários, né? Analisando os tratados anteriores, com esse de 1997, você acha que houve algum avanço, houve alguma evolução, esse de 97? Sim. Eles foram melhorando, eles foram fazendo uma atuação mais ampla, né? Então, assim, eles começam a discutir lá em 1925, aí vai discutindo e tal, e entra em vigor a Convenção de Proibição, e aí proibição de tudo.
né? Não é igual a de 25, que era só utilização. O resto era permitido. Então, quando a gente chega em 97, a gente tem a proibição de tudo. A gente tem praticamente todos os países do mundo adotando isso, adotando a convenção, né? O que a convenção faz? Ela destrói os estoques. Claro, gente, estoque do que é declarado, né? O que é declarado. Então, assim, atualmente, pelo número de declarações de estoque de armas químicas, a gente tem em torno de 99% dos arsenais destruídos no mundo. Tá? Isso corresponde ao quê, basicamente? Mais de 71 mil toneladas de armas químicas destruídas, tá? Nossa. A instalação de produção. O que a gente tem de instalação que foi declarado? 97. O que já foi destruído? 74. Aí a gente tem 23. Esses 23 que sobraram, eles foram convertidos, né, a fins pacíficos. O que significa isso? Significa que em alguns locais do mundo eu tenho instalação que tem arma química com uma quantidade baixa, uma quantidade que é fiscalizada. E por que é utilizada? É utilizada para eu fazer o quê? Desenvolvimento de antídoto, de equipamento de proteção. Então, assim, é fins de pesquisa para desenvolvimento de como proceder em caso de ainda uso e ataque. Então, basicamente, é isso, né? O que a gente tem de local ainda que é inspecionável? São 5, estados com instalações são 3, e a gente tem esses países, não só os que têm essas instalações para fins, mas a gente tem pela regulamentação, né, os países que são signatários. Então, assim, eu tenho substâncias que são consideradas armas químicas, eu tenho as substâncias que são chamadas de falta o nome. Dá lembrar. Ai, que droga. Que podem ser... Nossa, o nome está na ponta da língua. A gente tem as listas. Como que chama? O tratado? Não, as listas. Tem lista que tem as próprias precursores de armas químicas. Então, existem substâncias que são precursoras de armas químicas, mas que elas também servem para fazer outro tipo de produto químico. Então, as instalações químicas de países que são signatários da convenção, elas são fiscalizadas pela convenção. Então, existem indústrias. O Brasil já teve arma química? Não. O Brasil já usou arma química? Não. Mas o Brasil é signatário. Desde 97, o Brasil é signatário. E o que acontece? Nós temos plantas de indústria de base que têm substâncias que são utilizadas para outros fins, só que podem ser precursoras de armas químicas. Então, o que a gente tem? Controle disso. A gente tem que mandar isso para a convenção. Se a gente importa, se a gente exporta, tem que ter tudo isso mapeado. E essas plantas também são fiscalizadas pela convenção. Então, também tem esse processo, tá? Só para entender que é algo muito bem desenhado. Tanto que se a gente pegar as convenções de proibição de armas químicas, biológicas e nucleares, a única bem estruturada, bem desenhada, que tem fiscalização, é a química. A biológica é meio que morta e a nuclear é aquela bagunça. Tá? Então, é a mais desenhada, a mais estruturada. Então, assim, é interessante, né? Quais são as obrigações, né? Então, o que os países têm que fazer? Declarar os estoques de armas químicas e local de produção, se tiver, são obrigados a declarar, e aí esses lugares têm que se tornar para fins, né, de pesquisa, como eu já falei. Se tem que ser uma quantidade muito baixa, somente para pesquisa, nada além disso. Então, a quantidade que você tem não dá para fazer um monte de arma química, tá? Então, as quantidades são limitadas, o laboratório passa por inspeções, e o objetivo é esse, desenvolver o quê? Roupa de proteção, máscara, antídoto. Outra coisa, método para identificar essas armas químicas. Quando aconteceu o ataque na Síria, o primeiro ataque, grande proporção, em 2013, em agosto de 2013, pelo governo, sei lá por quem, na Síria,
O pessoal do OPCW foi lá fazer a pesquisa. E aí você precisa ter, então, métodos para detectar. Não adianta você ir lá e não ter método para detectar. Então, por isso que às vezes você mantém alguns laboratórios com esse fim de pesquisa, só para ficar claro por que eu tenho isso ainda, tá? Correto. Até fim de curiosidade, na questão NBQR, né, especificamente na biológica, nós temos os laboratórios, né? Vai até o nível 4. Se não me engano, no Brasil, acho que está até o nível 3, acho que na USP, né? O Brasil ainda não tem nível 4. Parece que ia ter, mas eu não sei se já tem. Correto. Especificamente na química, tem laboratórios específicos sobre isso também? Existem níveis também? Existe? Não existe? Porque assim, a característica do químico é muito diferente da característica do biológico. Correto. O biológico, por que eles colocam o nível 4? Porque é aquele completamente enclausurado, onde a pessoa entra lá, tem armandado, então assim, você precisa de toda essa infraestrutura para você não se contaminar. Uhum. Para o químico é diferente, para o químico uma máscara, porque ele não vai entrar no seu corpo e você depois vai, entendeu? É diferente. Então, por isso que no químico não. O químico não tem isso. Claro, você tem que ter um laboratório, que nem esses laboratórios que tem arma química. O que seriam os agentes sanguíneos, né? E suas propriedades, toxicologia, tudo? Basicamente, os sanguíneos são os agentes à base de cianeto. Uhum. Tá? Ácido cianídrico, que foi utilizado nas câmaras de gás na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Aquilo ali é agente sanguíneo. Uhum. Então, o que o cianeto faz no nosso corpo? Né? O ácido cianídrico. O que ele faz? Primeiro, ele é rapidamente absorvido pelo nosso corpo, né? Nas câmaras de gás. Como que acontecia isso? Acontecia por conta da inalação, né? A pessoa achava que ia tomar banho, quando abriu o chuveiro não era água, era o gás cianídrico, né? Que entrava em contato, porque ele é extremamente absorvido pelo nosso corpo, é uma quantidade baixa, já pode provocar a morte, então ele atua pela via inalatória, segundos a minuto para começar a ação tóxica dele, por ingestão e por contato térmico, né? O cianeto ainda é utilizado, ele é extremamente utilizado, tá? Então ele é um composto que até hoje usa a indústria farmacêutica, é precursor por uma série de compostos químicos, para polímero, para plástico, para fumegante, na mineração de ouro usa muito o processo de cianuretação, que é o uso de cianeto. Então, assim, o cianeto não é uma arma química, né? Ele é um agente químico que pode ser empregado como arma química, né? Então, a depender da concentração que eu utilizo, eu posso matar uma pessoa até 8 minutos da exposição. Uhum. Então, é um agente extremamente tóxico. De que forma que ele age no nosso corpo? Então, o que ele faz no nosso corpo? Eu vou tentar ser menos bioquímica agora. A gente inala ele entra em contato com o nosso corpo. Dentro do nosso corpo, a gente tem a célula, e dentro da célula, a gente tem uma parte da nossa célula, uma organela na nossa célula ali, que é responsável pela respiração celular. Então, a gente pega o oxigênio, ele se transforma dentro dessa célula para liberar uma energia, que a gente chama de ATP, né, que é a nossa moeda energética. Então, para tudo no nosso corpo funcionar, a gente precisa desse processo. Entrada de oxigênio, o processo todo ali do ciclo de Krebs, de respiração celular, para produzir energia. O cianeto, ele entra no nosso corpo, então ele vai para a corrente sanguínea, e aí ele é mandado para dentro da nossa célula. Dentro da nossa célula, ele vai interferir nessa cadeia respiratória, essa cadeia de transporte de elétrons dentro da nossa célula. O que acontece? Ele faz com que a gente comece a não produzir o ATP, que é a nossa moeda energética. A nossa moeda para viver hoje é o real. No nosso corpo, nossa bioquímica é o ATP. Então, eu começo a ter dificuldade de produzir energia do corpo. Significa que se meu corpo não produz energia, minhas células vão morrendo. E isso vai dando morte no meu corpo como um todo. Então, o que vai acontecendo? Eu vou tendo alterações no meu sistema nervoso central, que é um local que eu preciso de muita energia, na parte cardíaca, na parte do sistema nervoso autônomo, na parte visual, vascular. Então, assim, o meu corpo entra em pânico. Eu não consigo respirar, eu não consigo fazer nada direito por conta da intoxicação por cianeto. Então, assim, uma exposição leve ao cianeto. Eu vou ter o quê? Dor de cabeça, um cansaço, né? Um pouquinho de dificuldade para respirar. Se a minha exposição for moderada, o que eu vou ter? Dor de cabeça, vômitos e alteração cardíaca, arritmia. Meu coração começa a bater fora do que é o comum.
Exposição grave, né? Ou seja, a concentração alta ao cianeto. Além de tudo que eu já falei, eu vou ter o quê? Muito calor, muito distúrbio de consciência, a pessoa começa a perder a consciência, ela vai ter convulsão e ela tem muita dificuldade para respirar. E no estado grave, inconsciência, parada cardiorrespiratória e morte. É isso que acontece. Então, quando os nazistas colocavam as pessoas fechadas, então ambiente fechado, não tem troca de oxigenação, nada. Então não entra ar, tá fechado ali, é o que tem. Eu abri os chuveiros e vinha o cianeto, a pessoa ficava ali 10, 15 minutos, faltava energia para todo o corpo, então tudo morria, todas as células morriam. Então a pessoa, imagina o estado que a pessoa ficava até morrer, ser carregada e ser levada para ser queimada nos crematórios, era isso que acontecia. Onde ainda a gente tem muito caso de problema com cianeto? Incêndio. Lembra da Boate Kiss? Sim. Que as pessoas morreram pelo monóxido, mas por cianeto, porque todo aquele revestimento de plástico, no começo eu falei, Finais, agradecer pela excelente exposição, praticamente mais uma maravilhosa aula, né? Uma maravilhosa aula, que às vezes muito conhecimento, informação, sempre, eu particularmente sempre aprendendo também, sempre, né? Esse projeto nosso aí do Águias, Lobos e Caos, né? O grande objetivo é informar, instruir, disseminar conhecimento e informação, principalmente as pessoas que não conhecem, leigas, tudo, né? Uma linguagem, tem a parte técnica, não tem como escapar, mas também uma informação acessível, né? Que serão 10 programas aí que a gente passa nas nossas aulas, tudo mais adaptado aqui para esse projeto, né? Para dar a nossa contribuição e somar com toda a sociedade. E quanto mais gente informada e com conhecimento, simplesmente vamos multiplicar as informações e somente as pessoas estarem mais preparadas, né? No caso de ocorrer alguma situação, algum fato referente ao que nós discutimos. Suas considerações finais, suas... gostaria de agradecer o convite. É um assunto que é de extremamente importância. Eu me dedico bastante a ele. Acho que as pessoas precisam conhecer e saber que, infelizmente, eu sou toxicologista, eu trabalho como consultora e o meu objetivo como toxicologista não é desenvolver armas químicas. Na verdade, o nosso objetivo como toxicologista é fazer a predição, né? Fazer a parte da prevenção, né? Mostrar o que é perigoso para as pessoas evitarem a exposição. Então, é esse o nosso grande objetivo. Mas a gente sabe que a pesquisa ainda para encontrar substâncias que são tóxicas, né, que podem se tornar novas armas químicas, ainda continua, o que é muito lamentável e lastimável. Essas armas químicas, por terem um custo muito baixo, requerer infraestrutura muito básica, ainda acaba sendo uma forma de uso, né? Tem ainda uma forma de uso que é muito complicado, né? Eu, como Camila, né? Para mim, nada justifica o emprego de armas químicas, né? Para mim é uma monstruosidade. Então, assim, é condenável por qualquer aspecto, seja ele filosófico, seja religioso, seja político, seja moral, seja ético, qualquer um eu condeno, tá? Acredito ainda que as armas químicas permanecem como uma ameaça, né? E todo o nosso esforço é para gerar conhecimento, para fazer a predição da toxicidade desses produtos químicos, desses agentes químicos, pensando no risco, né, em estabelecer qual é o risco e evitar que isso aconteça, e não, né, fazer com que pessoas utilizem essas substâncias contra os seus semelhantes, né? Então, para mim, nada justifica isso. Então, só para ficar claro, né, que por mais que eu estude isso, eu condeno de forma absurda o que acontece, e o objetivo de passar o conhecimento é para as pessoas entenderem como é monstruoso isso e saber, né, o que ainda existe e evitar, né, que isso permaneça. Exatamente. E a união de todos os professores da do GRI, você faz parte, foi aluna também, todos os membros são especialistas, né, experiência nacional e internacional,
o GRI, o curso em si, foi o objetivo de integrar conhecimento, várias experiências. Hoje nós atingimos 16 estados, origem de 16 estados, professores, alunos e 5 países, né? Isso já tem colhido bastante resultados, né? Então, acho que o grande passo inicial é um trabalho de formiguinha, mas estamos avançando bem mais do que nós esperávamos e acho que é uma parceria que nós estamos aí fazendo com a sociedade em prol da paz e principalmente da vida. Gostaria de agradecer, pedir desculpa, porque eu estou afônica. Não, problema algum. Agradeço novamente pela excelente exposição aí, que foi uma senhora aula, de novo, para variar. E seguimos em frente e teremos outras lives futuras aí, tudo. E o nosso curso, a próxima edição do nosso curso aí também. Aqui. Então, agradecer mais uma vez, professora Camila Palácio. Obrigada. E estamos aí à disposição. Obrigado. Obrigada.